A gente já começou a falar dos adjetivos no nosso último vídeo, onde eu explico onde eles são usados na forma predicativa, onde não ocorre a declinação. Hoje nós vamos falar do uso dele na forma atributiva, onde ocorre a declinação. Quer aprender? Então vem comigo! Eu sou Keila Lema, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kicademy. No alemão, assim como no inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Por exemplo, o homem rico. Em inglês, a gente diria the rich man. Em alemão, fica der reiche Mann. Só que em alemão, o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero, número e caso. Ou seja, para você conseguir declinar o adjetivo corretamente, você já precisa manjar nos paranauê do gênero, quando é der, quando é die, quando é das, número, quando é singular e quando é plural, e caso, quando é nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Então, se você ainda tem dúvidas sobre esses assuntos, você pode assistir os vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para tirar suas dúvidas, ok? Olha só, dá uma olhada na internet. Procura aí, tabela de declinação dos adjetivos. Você vai achar algumas tabelas iguais a essa aqui, com a terminação do adjetivo dividida por gênero, número e caso. Essas terminações você precisa memorizá-las. Você vai ver que não é tão difícil assim não. Você vai acabar percebendo algumas semelhanças entre essas terminações e a declinação dos artigos e vai poder fazer algumas conexões. Agora vamos lá declinar esses adjetivos? Olha só esse exemplo aqui. Eu vou usar o artigo definido der, o substantivo Mann e o adjetivo reich. Olha só como que vai ficar a declinação desse adjetivo em cada um dos casos. Vamos para o primeiro caso, o nominativo, onde o substantivo Mann vai vir como sujeito. Olha só, das ist der reiche Mann. Aqui está o meu artigo definido, masculino, porque Mann é um substantivo masculino. E aqui eu só vou colocar a terminação e, der reiche Mann. Mas como que ficaria agora se eu tiver uma frase no genitivo? Como a gente já falou aqui antes no canal, o genitivo indica posse, não é? Das ist das Haus, esta é a casa, e de quem é essa casa? Do homem rico. Des, artigo definido no genitivo, reichen, terminação en, Mannes, com o ES aqui do genitivo. Agora eu tenho aqui um exemplo usando o dativo. Eu tenho uma Ja-Nein-Frage. Arbeitest du bei dem reichen Mann? Aqui no caso do dativo, né? Bei, a preposição que pede o dativo. Eu tenho aqui dem, o artigo definido do dativo. E aqui no Reich eu vou ter a terminação en, que é a terminação do adjetivo correspondente quando a gente tem o caso dativo. E agora eu tenho aqui o nosso último exemplo usando o acusativo, a quarta declinação. Kennst du den reichen Mann? Aqui eu tenho o artigo definido no caso acusativo, quando você tem um substantivo masculino, e aqui a terminação en, que é a terminação que vai ser usada no acusativo. Agora vamos fazer a mesma coisa usando um substantivo feminino, die Frau. Aqui no nosso caso nominativo, sie ist die reiche Frau. Aqui está o artigo definido no feminino e a terminação e, correspondendo aqui ao nosso gênero, número e caso. Aqui eu tenho um exemplo agora no genitivo para vocês. Das ist das Haus der reichen Frau. Essa é a casa da mulher rica. Mais uma vez lembrando do artigo definido, no caso específico, e a terminação no genitivo. Aqui temos um exemplo no dativo, arbeitest du bei der reichen Frau? Der, o nosso artigo definido, terminação en. Você trabalha para a mulher rica. E aqui um exemplo no acusativo. Kennst du die reiche Frau? Você conhece a mulher rica? Sempre lembrando do artigo e da terminação correspondente. E agora vamos ver exemplos com um substantivo neutro, das Kind. E vamos usar o adjetivo schlau. Das ist das schlaue Kind. O adjetivo e a terminação e. Um exemplo no genitivo, das ist die Schule
Essa é a escola des schlauen Kindes, da criança inteligente. Está aqui o meu artigo definido no genitivo, a terminação mais Kindes do genitivo outra vez. Um exemplo agora no dativo. Lernst du bei dem schlauen Kind? Você aprende com a criança inteligente? Aqui a gente tem uma preposição que indica o dativo, então a gente tem aqui o artigo definido no dativo, a terminação en, que corresponde ao dativo. Aqui o nosso último exemplo, agora no acusativo. Kennst du das schlaue Kind? Você conhece a criança esperta? Aqui está o artigo definido do substantivo neutro, mas a terminação e, correspondendo ao acusativo. Todos os exemplos que a gente viu até agora foram exemplos no singular. Agora vamos ver como vai ficar no plural. No plural, a terminação do adjetivo vai ser sempre en. Mas você vai precisar tomar cuidado qual vai ser o artigo que você vai precisar conforme o caso. O die você vai precisar no caso nominativo e no acusativo. O der no genitivo e o den no dativo. Já a terminação é mais simples, porque vai ser sempre a mesma. Netten Männer, tollen Frauen, süßen Kinder. E não esquece também que se você estiver usando o dativo Männer e Kinder, vai receber esse nzinho ali no final, ok? Eu espero que eu tenha te ajudado a tirar suas dúvidas com esse vídeo. Compartilha ele com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão ou que estão querendo começar a aprender. Deixa o seu like aqui para mim, isso me ajuda muito. E se inscreve no canal, eu quero você aqui comigo. Tchau, bis zum nächsten Mal.